E aí, pessoal, bom dia. Todo mundo já foi correr hoje? Nesse tempo, hein? Vocês são corajosos. Muito corajosos, na minha opinião. Vocês estão todos de parabéns. Corredor tem um drive, né? É um negócio incrível. Vocês têm o drive da corrida. Vão na chuva, vão no frio, na neblina e no granizo. Já vi corredor correndo de tudo que é jeito. Opa, legal. A Thaís já tá aqui. Thaís, me chama aí para eu te aceitar. E vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Olha, tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo direito? Tá tudo legal? Me deem aí um joinha. Se vocês estiverem ouvindo tudo legal, se a imagem tá bacana. Thaís. Thaís hoje não tá aqui comigo, mas a gente vai dividir a tela. Aí. Aê, E bom aí, tá? Bom dia, dia. Tudo bom bem? dia, tudo bem e aí? Então tá bom. Que legal. Por aí? Tudo certo, tudo certo. Não Vamos tá bom. lá. Vamos lá. Corredores. Bom dia, Adri. Acho que todo mundo aí já correu, né? Todo mundo já correu. Todo mundo já tomou café da manhã, porque eu já fui na padaria também tomar café da manhã hoje. Não me joguei no carbo, fui só no ovo mexido mesmo. E tava todo mundo lá já, o pessoal com roupinha de corrida, todo mundo suado, tomando café. Não, e vamos dar parabéns pro pessoal que correu Buenos Aires, né? É Já verdade, deve ter parabéns, galera. acabado, já deve ter Já deve ter acabado, acabado, Thaís? Me ou, atualiza aí da hora. ou deve estar para acabar, né? Mas todo mundo que foi, É, parabéns. Todo mundo que só pela iniciativa de correr uma maratona já merece os parabéns, né? sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Pessoal, Gente, travou vocês, aí? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo? o som tá bom? O som tá bom? Beleza. Então, gente, parabéns pro pessoal que foi para Buenos Aires. E que corrida que tá chegando agora, Thaís? Berlim? Berlim, né? Acho que é a Berlim, próxima é grande, isso aí. é. Berlim tá E aí, a gente tem vários alunos aí que vão correr que Berlim, vão né? correr Berlim, e vários que foram agora para Buenos Aires também, vários desafios legais. Eu tô louca para eles voltarem para saber das novidades. É Espero isso receber aí. feedbacks, hein, ó. Galera que tá em Buenos Aires aí, me manda feedback mais tarde, que eu não vou aguentar de curiosidade. Bom, Gente, mas vocês estamos... que estão aí online, escreve aí pra gente se vocês já correm, se Bom, estão começando, ou que distância que já correram, qual a maior prova que já fizeram. Só pra gente ter uma ideia aí. Coloquem nos comentários. se já corre e quanto está correndo? Prova de 5, prova de 10, prova de 21, 42, 15. O que vocês estão fazendo da vida? Só para a gente ter uma. Ou se não corre, coloquem Ou aí se para quer, nós. ou se quer começar Ou a se começar. correr. Exatamente. Tá travando aí, gente? Deixa eu ver se eu consigo melhorar minha internet aqui. Me deem um segundo. Eita, olha lá. 2 maratonas, parada por lesão no quadril, disfunção sacroiliaca. Sabe que isso tem tratamento, né? Olha lá, 21 com propósito 21, de chegar aos 42. Muito bom, boa. corajoso. Voltou a fortalecer. Voltei a Isso aí. fortalecer. Isso é uma Boa, das boa. estratégias. Isso aí. É uma das estratégias. A gente vai falar aqui hoje para vocês, né? Poxa, todo mundo sabe aí que eu e a Thaís adoramos atender corredores, né, Thaís? A É gente adora realmente mesmo. muito legal. É realmente muito incrível atender corredores. São pessoas muito determinadas, muito focadas, que têm meta. Então, quando a gente tem meta, a gente realiza melhor. Gosto do clima da corrida. Eu também. Eu sou dessa corredora aí. É. Estou num ambiente gostoso, eu gosto de correr lá uns 5, 6 quilômetros. Isso me deixa feliz. Mas eu realmente, meu prazer está em outro lugar. Né? E eu admiro as pessoas que têm o prazer aí nos 21, nos 42, nos 90. Nossa, admiro demais. É, Bom, eu então, também. galera, como a gente gosta muito de atender corredor, a gente tem muita história para contar. A gente já viu muitas coisas aqui, né, Thaís? Muitas histórias bem-sucedidas e muitas Muitas. histórias tristes, infelizmente. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho para vocês sobre como é que é esse processo de correr sem dor. Porque uma frase que nos incomoda muito
é o corredor dizer, poxa, no pain, no gain, né? Vale tudo. Tem que ir até o meu limite, tem que superar o meu limite. Mas superar o limite é uma Ou coisa. já me falaram que é normal, né? Ou já me falaram que correr com Isso, dor é normal, que todo corredor tem exatamente. dor. Então, assim, superar limite é uma coisa, né? Quero partir dos 21 para os 42. Legal, vou trabalhar minha força, vou trabalhar meu condicionamento, vou melhorar aí o meu desempenho. Agora, uma outra coisa é passar por cima do seu corpo, é desrespeitar a sua dor. A dor é um sinal importantíssimo e que a gente tem que atender e não cultivar. Né? Dor não é planta para a gente ficar cultivando e esperar frutos, porque esses frutos podem ser muito caros. Quem aí já teve Podem. fratura por estresse, lesões de labro, rupturas de tendão, né? Esses frutos aí são frutos que a gente não gosta. Então, a gente precisa tratar a dor. Atenda o seu corpo. Esse é o chamado inicial. E é isso que eu e a Thaís fazemos aqui. Né? Então, toda semana, todo dia, mesmo no Pilates ou na fisioterapia, a gente ensina os corredores a ouvirem o próprio corpo e a tratarem das suas dores. Porque isso aqui realmente é o que importa. Né? A gente quer que vocês corram mais. E corram felizes, e corram sem dor, né, Thaís? Com certeza. Então, A gente tem a péssima mania de subestimar a dor, né? Ah, não, é é, só uma dorzinha, vai lá, toma um anti-inflamatório, um analgésico, e a dor que era pequenininha hoje, aí você vai lá, corre, corre, treina, treina, daqui a pouco ela se torna uma dor que te tira da pista, né? E tudo isso que a gente faz aí na Pulsar é um trabalho para evitar chegar a esse ponto. Mas isso depende muito mais da consciência de vocês do que da nossa, né? Então vocês precisam ter a gente consciência tomar um assim, começou a tratamento. doer, se atenta, né? É um grito do corpo, né? A dor é um grito do corpo. O que A será que Thaís está errado? A Thaís sempre faz uma pergunta que eu acho ótima, e ela pergunta na lata, né? Para todo mundo que chega aqui. Fala aí, Thaís. Eu sempre pergunto assim, vocês querem correr por mais quanto tempo da vida? Né? Já que vocês são tão apaixonados assim, você quer correr por mais quanto tempo? E todos nos respondem, para o resto da vida. Então, para a gente correr para o resto da vida, né? E assim, progredindo as distâncias, o pace, a performance, enfim, a gente precisa cuidar muito bem desse corpo, senão a gente quebra no meio do caminho. Né? E isso é o que a gente costuma ver na fisioterapia e não é legal. Todas as pessoas que procuram a gente sempre dizem isso e sempre estão assim, vem aqui na esperança de, poxa, o que eu posso melhorar? Né? E a gente adora quando as pessoas chegam sem lesão nenhuma e elas falam, olha, eu sinto que, eu percebo que tem alguma coisa no meu corpo que está impedindo o meu desenvolvimento. Então, o que eu posso aprender para melhorar isso? O corredor, a gente sabe que né, esse cara aí tem essa determinação, esse entusiasmo, e vocês têm o drive para a corrida. Então, independente das condições, pode ser o clima, pode ser uma dor de barriga, pode ser uma indisposição, uma preguiça, vocês vão correr. Independente de estarem bem condicionados ou mal condicionados, vocês vão correr. Então, o drive da corrida vocês já têm, vocês só precisam realmente organizar a preparação para as provas, a preparação para a corrida, para que vocês não sofram no pós. Né, Thaís? É, Toda semana alguém pergunta: o que eu faço no meu pós-treino? Como é que eu cuido depois da prova? Eu fui fazer a prova lá, de qualquer distância que seja, tá? Eu fui fazer a prova e tô arrebentado. O que eu faço agora? A gente ajuda e a gente avisa. Da próxima vez, cuide do pré para você não sofrer no pós. Então, um pré exatamente. bem cuidado facilita demais. Né? O E, seu pós vai ser muito mais suave. e não é o pré algumas horas antes, ou um dia antes, ou uma semana antes. É o pré meses antes, né? Aquela preparação toda. É o pré que dura para sempre. É o pré que é o preparo, né? O nome já diz. Né? Então, esse preparo pode envolver um monte de coisas. Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhado sobre isso. O que pode ocorrer nesse pré para que vocês não tenham uma lesão durante e pós. Exatamente. E ter uma lesão durante e pós, né, especialmente durante e na prova, é muito frustrante. E a gente sabe que a corrida para vocês é vida, a corrida é felicidade, a É corrida é socialização, superação, a corrida é alívio do estresse, né, Thaís? é livre de socialização, são os Socialização. amigos, tudo Então, isso. isso é muito legal. E cuide do pré, né? Para que você possa aproveitar esses benefícios da corrida também. Porque os benefícios da corrida não são só ter um corpo mais forte, mais magro, mais condicionado, né? Os benefícios É. da corrida, eles estão em te fazer feliz, né? Em fazer você
ter uma vida mais legal, em fazer você conhecer pessoas interessantes com os mesmos objetivos, é criar um círculo, é criar amizades. Tem tudo isso inserido também, além da própria corrida. Então a gente quer que vocês possam aproveitar isso, e não que vocês fiquem aí tomando anti-inflamatório toda hora. E Bom, não tem nada que mais frustre a gente do que a pessoa que chega para fazer fisioterapia e fala que ela treinou, e um mês e meio antes da prova, seja ela uma meia maratona, uma ultramaratona, eles quebram. E daí as lesões são muito feias e a gente precisa ali de um tempo maior para essa recuperação. Isso frustra muitas pessoas e nos frustra também, né? Porque talvez a gente já tenha até dado algumas dicas para essas pessoas e elas nem, sei lá, subestimaram, alguma coisa desse tipo. deram uma atenção devida, né? Se elas tivessem dado, a coisa teria sido mais suave. E é isso, na verdade. Bom, o nosso trabalho todo está em fazer os corredores terem liberdade, né? O que a gente quer é que vocês tenham um corpo livre para poder correr as distâncias que vocês quiserem, para poder praticar o esporte que vocês quiserem, inclusive os esportes que envolvem a corrida, não só a corrida em si. Então, trabalhar o corpo no pré-prova é justamente para que o seu corpo seja apto, capaz, competente, usem a palavra que vocês quiserem, para fazer o esporte que vocês quiserem. E eu sei aí que vocês amam corrida, então a gente vai focar nisso. Isso aí. A gente aprende, né? A gente aprendeu coisas muito importantes aí ao longo desses anos todos e vamos contar para vocês aqui alguns pontos de atenção, mas ao invés de ficar só falando teoria, né, Thaís? Porque a gente sabe que teoria é pesado, a gente vai contar algumas histórias para vocês, tá bom? E aí vocês vão entender como é que funciona esse processo e talvez até se identificar com essas histórias também. Então, fala-se... Podemos começar, Thaís? Você quer colocar? Podemos. Não, podemos começar. Então, Thaís, você escolhe. Qual é o primeiro tema que a gente vai falar? Vamos falar sobre aquela moça que chegou aí, que é super conhecida, que tem um tórax muito rígido. Vamos falar sobre a respiração dela. Vamos falar sobre a respiração. Acho que a respiração é uma dúvida uma frequente dúvida aí. E acho que eles vão se identificar. Isso aí. Bom, todo mundo conhece a Debs. A Debs é nossa querida aqui do coração, né? A gente tem um carinho enorme por todos os corredores, mas ela é realmente um caso especial. Quando a Debs chegou aqui, eu vou contar por quê. É uma história pública, o Instagram dela tá lá, ela conta isso para todo mundo, então não tem nem problema eu citar o nome dela aqui. Mas todo mundo sabe que a Debs teve um CA de mama e por isso ela tem uma cicatriz na axila que é muito rígida. E ela não cuidou devidamente dessa cicatriz depois da mastectomia, né? E essa cicatriz ficou rígida demais, impedindo a movimentação do braço dela. E quando ela impede a movimentação do braço, é lógico que ela teve também uma perda de mobilidade do tórax. E isso acabou afetando a respiração. E ela começou com uma sequência de dores no ombro, escápula, lombar, quadril, joelho e pé. Então era uma dor inteira do lado esquerdo do corpo. E estava limitando ela na corrida. E ela, como muito determinada, que é muito raçuda, ela estava correndo numa boa, né, Thaís? Fazendo as provas e forçando demais, forçando demais. E daí com isso vieram aquelas fraturas por estresse, né? Foram várias na tíbia, várias fraturas por estresse na tíbia, dores no joelho, no quadril. E daí uma dor foi levando a outra. O corpo foi achando compensações ali para ela conseguir correr e ela não parava, ela não saía desse ciclo de dor nunca. E daí ela teve que dar um tempo. E ela falou, poxa, acho que nunca mais eu vou correr como eu corria antes, né? Acho que nunca mais eu vou ser aquela Debs de antes. Poxa, né, tomo uma medicação agora que me deixa um pouco de efeitos colaterais e tô sentindo essas dores todas. E quando ela veio para cá, isso me chamou muita atenção, a respiração. Poxa, né? Essa moça com esse ombro aqui que não funciona, com esse tórax que não funciona, eu olhei para a Thaís e a gente falou, foco lá no diafragma. E a gente foi trabalhar a respiração dela. Nós sabemos que todo corredor que se preze já deu uma pesquisadinha na respiração e tentou colocar alguns métodos, né? Então, eu respiro pelo nariz e solto pela boca, ou eu respiro em 3, 4 tempos e solto em 3, 4 tempos, ou eu respiro em 4 e solto em 2, ou ao contrário, enfim. Podem colocar a fórmula que vocês quiserem. Isso tudo é uma grande perda de tempo. E é uma judiação com o corpo. Eu e a Thaís sempre dizemos para todo mundo, tentar controlar o seu padrão respiratório na corrida é a mesma coisa que você tentar controlar a sua circulação sanguínea. É impossível. Tá? O corpo é muito sábio, né, no que ele faz.
Então, se você está correndo ali numa velocidade tranquila, iniciando a sua corrida, fazendo um aquecimento, um trote leve, só um treino de rodagem, o seu corpo vai ter uma necessidade de consumir oxigênio. E ele é muito sábio, ele manda na frequência respiratória. E ele vai pedir para que você respeite aquela frequência respiratória. Então, mantenha a sua respiração fluida. De preferência pela boca, que é muito maior do que as duas narinas, que são pequenininhas. Então, é muito mais difícil respirar por aqui, né? O corredor que faz isso, olha só o uso da musculatura que não deve ser usada, né? Uso da musculatura acessória, né? Isso cansa, isso causa dores no trapézio, dores no ombro. É muito mais fácil quando eu respiro pela boca, né? A Neuza já aprendeu, ó, só respira. Isso Só aí, Neuza, respira. deixa. Boa, Neuza. É isso aí. Boa. A Neuza já fez um workshop aqui com a gente. Exatamente isso. Só respira. Deixa o corpo cumprir o papel dele, né, Neuza? É tão mais simples do que a gente tá pensando ali em controlar isso. A Paulinha que tá aí também já aprendeu isso. Então, é só deixar o corpo respirar. E se você tá num tiro, né? Poxa, eu vou fazer um tiro. E vocês conseguem fazer tiro a 14, 15, 16 km por hora, que eu sei. Nessa hora não tem como impor o padrão respiratório. Respire do jeito que dá. E vai deixa entrar, deixa Não entrar a demanda fazer. que seu corpo precisar, né? É, Deixa entrar a demanda de ar que seu corpo precisa para aquele momento. E quando você exato. diminuir a velocidade, a frequência respiratória também vai diminuir automaticamente. Vai baixar automaticamente. Mas Então, voltando a Debs, quando a gente começou a trabalhar muito esse tórax dela, a gente não foi lá direto no joelho ou no quadril. A gente começou a trabalhar o tórax dela, a gente começou a trabalhar essa movimentação de braço, e daí com isso as dores foram passando e a corrida dela melhorando. Então a gente conseguiu dar liberdade para o corpo dela se movimentar durante a corrida. e isso foi muito mais rápido do que vocês podem imaginar. Na primeira sessão, a gente trabalhou, nós pensamos assim, vamos dar liberdade para o tórax dela funcionar, para o tórax e para o ombro e para a respiração. E a gente chamou a atenção dela para o diafragma. Então, faz muito parte desse processo da respiração a educação, né, na respiração. Debs, olha, o seu diafragma é uma cúpula. Essa cúpula ela tem que se movimentar durante a respiração. A gente até fez uma live sobre isso. E quando você não movimenta o teu tórax, quando você impede a movimentação do tórax, trava os abdominais, respira pelo nariz, não movimenta os braços adequadamente, você impede essa movimentação do diafragma. E aí você não oxigena direito. Então nós demos liberdade para o tórax, né, Thaís? Educamos o Debs. E na primeira corrida que ela foi fazer depois, adivinha? Ela teve um desempenho muito melhor do que ela imaginava. E ela falou pro treinador. O treinador falou, você correu muito mais do que deveria. Ela falou, mas o meu corpo tá solto, meu corpo tá livre. E eu podia fazer aquilo e eu tô me sentindo ótima. Agora eu percebo que eu vou poder voltar a correr como eu corria antes. E aí ela só foi melhorando. Então, isso é muito importante. Em nenhum momento a gente, né, poxa, as dores, né? Todas aquelas dores. Dor no joelho, no pé, no quadril, né, Thaís? No primeiro dia a gente nem foi na dor. A gente nem foi lá. A gente passou por alguns exercícios respiratórios para melhorar essa percepção do diafragma. Coisas muito simples para ela fazer. E ela foi fazendo, fez aquele dia na físio, fez um pouquinho em casa. E com isso ela foi ganhando liberdade. Daí o tórax dela era outro, umas semanas depois. Muito mais móvel. E daí ela ganhou a dissociação de cinturas que ela também não tinha. Então imagina, a gente fala, né? Eu já vou falar isso mais pra frente de novo. Ela corria com o freio de mão puxado, ela só usava as pernas. Os braços ficavam ali sem se mexer, sem se mover, porque o tórax não permitia. E a partir do momento que ela conseguiu, que ela ganhou essa mobilidade de tórax e melhorou a movimentação dos membros superiores e a respiração, parou de usar essa musculatura acessória, a corrida dela fluiu e ela voltou a correr como nunca, né? E aí tá correndo cada vez mais e cumprindo esses desafios que a gente fica morrendo de inveja, né? Mas, então, assim, a maneira mais simples de você cuidar da sua respiração, depois a gente pode até voltar nesse assunto de novo, mas a maneira mais simples pare de controlar a respiração. Simplesmente respire. Deixe o seu corpo se movimentar. Não tente travar o tórax e travar o quadril, sabe? Tem corredor que faz isso. Eu travo tudo e vou. Não, solta tudo e vai. Né? Então, quem já fez workshop com a gente sabe. Então, assim, solta tudo e manda ver. E aí corre à vontade. Mas prestem atenção nisso, tá? Isso é uma coisa bem importante. Não tentem controlar uma coisa que não dá para a gente controlar voluntariamente. A gente tem que apenas atender a necessidade do corpo nessa questão da respiração.
A gente tem Se você aquela tiver dúvidas, outra. manda, né, Thaís? Depois a gente responde todas elas a respeito da respiração. Eu acho que esse tema respiração ele pode ser aprofundado depois, né? Sem Acho que a dúvida. gente pode aprofundar, porque isso gera muito, é um assunto polêmico, gera muita dúvida. E, infelizmente, o que a gente vê por aí é que as assessorias, até as revistas de corrida, os livros, todos eles te põem um padrão respiratório. Isso a gente tem que desmistificar isso aí depois em numa próxima live para vocês entenderem que essa não é a melhor estratégia. Né? A partir do momento que vocês entenderem isso, vocês vão acabar mudando aí o rumo da corrida de vocês e vai ficar tudo muito melhor. Né? Eu acho, Tati, a gente podia contar agora aquele caso daquela moça que Olha, Thaís, gastava só um energia segundo. demais. Neuza, adorei. Olha só a Neuza. Lesões sérias no joelho e no tornozelo, né? Ela trabalha muito fortalecimento e ela usa algumas dicas que a gente ensinou aqui no workshop, né, Neuza? E fez uma meia maratona muito de boa. Isso é muito legal. Isso é Isso muito aí, legal. A gente Neuza. gosta disso. Muito bom, Neuza. Parabéns. Que bom que você ouviu o teu corpo. Isso é maravilhoso. Que legal. A gente tem ótimos feedbacks daquele workshop. Daquele workshop. A As gente pessoas precisa repetir isso. foram correr depois, as próximas corridas, todo mundo falou que usou Que foi muito aquelas melhor. nossas dicas de aquecimento, aquelas nossas dicas de, né, aquilo tudo que a gente ensinou de respiração e foi sucesso. A gente teve vários feedbacks muito positivos. Ô, Tati, mas E vamos aí? falar um pouco daquela moça que ela sim corria com o freio de mão puxado. Essa Essa moça também é uma querida, uma corredora queridíssima, mas ela puxou o freio de mão e acelerou. E foi que foi. E começou a doer tudo. Ela já tinha feito aulas de Pilates com a gente tempos antes. E aí, né, coisas da vida, ela acabou interrompendo as aulas de Pilates, mas ela não parou de fazer atividade física. Ela foi fazer musculação. Musculação. Maravilhoso. Era o que cabia no tempo dela naquele momento. Ela fazia na hora do almoço, do trabalho, tudo mais, uma academia que era no prédio do trabalho. Então, ela continuou fazendo. Só que ela já tinha sido contaminada por algumas coisas que a gente falava aqui. Ela acompanha os nossos stories, as lives e tudo mais. E aí ela aprendeu, ela falou, poxa, tem alguma coisa errada. Eu tô correndo, eu não tô conseguindo me manter na zona ali de frequência cardíaca que o meu treinador quer. Eu sinto que eu fico muito cansada fazendo uma corrida que é leve e eu não tô conseguindo evoluir de jeito nenhum. E meu treinador tá me puxando cada vez mais o treino. Ainda era um volume baixo, era um volume ainda próximo aí dos 10, 15 quilômetros. Mas ela falou, poxa, meu treinador tá pedindo um volume que é baixo, eu tô sofrendo horrores. Como é que vai ser quando isso aumentar? Tem um detalhe. O objetivo dela, naquele período, era correr a São Silvestre. São Silvestre são 15 quilômetros. Tá certo que tem muita subida, né? A subida da Brigadeiro, lá que todo mundo fala que é um terror. Mas grande parte da prova, as pessoas caminham, porque o volume de participantes é muito grande. Então, o objetivo dela era a São Silvestre. Lembra, Tati? Lembro. E ela não conseguia evoluir aqueles 10, 12, ela não conseguia. De tanta energia gasta necessariamente, né? Desnecessariamente. À toa, E aí, um outro conceito que a gente sempre ensina aqui é sobre a dose de energia. Então, né, eu sempre falo, e a Thaís dá risada, usa aquele exemplo que é ótimo, né? Ela sempre fala, Tati, manda aquele exemplo lá, que aquele exemplo é ótimo. Pensem só, tem um mosquito aí em cima da mesa de vocês. Como é que a gente pode matar esse mosquito? Existem várias formas, vou citar duas. A primeira é com um tapa. Um tapa, você mata o mosquito. Dá um peteleco ali no mosquito e já foi. E a outra forma é com uma bala de canhão. Vocês já imaginaram a potência disso? Pega um canhão, coloco ali e eu acabo com a casa inteira para matar um mosquitinho. Isso quer dizer o quê? Eu posso gastar a dose de energia necessária para fazer a tarefa e apenas eu me poupo. Ou eu posso usar uma quantidade muito maior de energia para realizar aquela tarefa. A tarefa vai sair, vai funcionar. Só que tem necessidade de gastar tanto, sabe? A gente pode economizar essa energia para o que interessa de verdade. Então, no caso dessa nossa cliente, dessa corredora, ela estava gastando energia demais para fazer uma tarefa relativamente pequena, né? Relativamente tranquila. E aí ela chamou a atenção e falou, opa, me chamou no WhatsApp. Tati, está acontecendo isso comigo. Vocês podem me ajudar?
E ela veio para a sessão de fisioterapia. Só nesse nosso papo, ela já falou, Ela já entendeu. A gente estava batendo papo sobre isso. Só de explicar essa teoria para ela, ela disse, eu já entendi. Eu já percebi. Ok. Então eu preciso gastar menos energia. Aí eu vou conseguir ficar naquela frequência cardíaca que o meu treinador disse que é adequada para essa velocidade, né? Para esse meu pace, para essa distância, para esse volume de corrida. E aí a gente foi ali tratar das dores que ela já estava sentindo por conta desse gasto de energia excessivo. Mas o que foi mais fundamental foi a educação. Foi ela entender que o corpo dela tem que estar mais relaxado para fazer a atividade. Ela não precisava impor aqueles padrões, né, Thaís, que todo corredor impõe, que é respirar pelo nariz, deixar o tórax bem firme, rígido, contrair os abdominais durante toda a corrida com o objetivo de proteger a lombar. Não contem para ninguém, mas isso não protege a lombar. Segredo. Okay? Isso, pelo contrário, machuca muito mais. Machuca muito mais. Contrair os abdominais o tempo inteiro, anotem essa dica. Contrair os abdominais o tempo todo machuca. Não protege. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é comprovação científica. Ok? Então, relaxem. Relaxem os abdominais. Usem os abdominais na hora de fazer abdominais, na hora de fazer a aula de pilates. E não na hora da corrida. Na hora da corrida, deixa o abdominal livre. E meninas, vocês não vão ficar barrigudas por isso, eu prometo também, tá? Ninguém fica barrigudo. O abdômen livre, ele permite a movimentação do tórax com o quadril, aquele movimento que a gente fala de dissociação de cinturas. Então, manter o abdômen o tempo inteiro contraído, travado, é uma cilada. É uma cilada naquelas. E mais, o quadril encaixado, né, Thaís? O bumbum, assim, escondido. As pessoas contraem os abdominais e, sem querer, elas encaixam no quadril. Essa forma de posicionamento para a corrida mata o corpo. Esse é o tal do freio de mão puxado. É tudo travado. Tórax travado, quadril travado, os abdominais que estão aqui no meio travados, né? E a respiração travada. Então, você não vai para lugar nenhum. Você está com o freio todo puxado, tentando acelerar. Isso é um crime para o corpo. Quando ela entendeu isso, já foi diferente. E aí foi moleza para a gente resolver aquelas dorzinhas que estavam começando a aparecer, que ela foi muito esperta. E aí ela continuou, fez os treinos, fez a São Silvestre, foi só alegria. Mas o fato é de vocês entenderem que vocês têm que relaxar o corpo de vocês. Isso. É só pensar num bebê quando ele está começando a andar e transferir isso para a fase adulta na corrida, no caso. O bebê, ele não sabe contrair os abdominais, ele não sabe contrair os glúteos, ele não sabe nada de padrão respiratório, ele simplesmente fica em pé, ele desequilibra para frente e sai andando. Então pensa, só isso, ele não pensa em contrair nada, ele nem sabe o que está acontecendo ali. Ele se desequilibra para frente e daí ele começa a andar e futuramente a correr. É o mesmo processo com a gente adulto. A gente está parado, o corpo se desloca para frente sem contrair nada, sem glúteo, abdômen, nada disso. O corpo se projeta para frente e a gente começa a correr. E essa moça, ela se encaixava inteira e ainda projetava o corpo para trás. Isso a gente fala que é o tal do freio de mão mesmo, puxado, né? Então ela se deslocava para frente, mas com o tronco todo projetado para trás. Pensa no que ela fazia com o corpo dela. E é super importante dizer que esse desequilíbrio para frente, ele começa, não é lá no pé. Ah, corrida é colocar o pé lá na frente, calcanhar. Não é isso. Não é isso. O desequilíbrio para frente, ele começa por aqui, no tronco. Aqui, no tronco. É o osso do coração, tá? Que a gente chama, que é o externo, o osso do coração. Você leva o seu osso do coração para frente e vai. O bebê faz isso, ele fica em pé e de repente ele se desequilibra para frente e sai dando os passinhos. Ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele só percebeu que quando ele desequilibra o corpinho dele para frente, as perninhas vão funcionando e ele vai numa sequência de equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio. Gente, isso é tão legal. A gente que estraga tudo, tentando impor um padrão, tá? Então, a marcha, a corrida, a caminhada, nada mais é do que, né, a gente chama de equilíbrio dinâmico, né? Você equilibra e desequilibra. Equilibra e desequilibra, equilibra e desequilibra. E você fica o tempo inteiro tentando encontrar esse equilíbrio de volta. O bebê faz isso. Ele fica em pezinho, ali balançando, todo mundo já viu, né? Ele fica em pezinho balançando e de repente ele se desequilibra para frente e as perninhas vão caminhando. Aí ele percebe e fala, nossa, eu posso andar. E aí ele vai ficando mais hábil
mais treinadinho e ele começa a se equilibrar. Então ele anda e cai. Depois ele anda e cai. E até que ele anda e consegue ficar parado. Então ele é um equilíbrio dinâmico. Isso é muito bonito. E se a gente olhar o desenvolvimento infantil, a gente consegue transferir para o nosso corpo de um jeito mais Com saudável. certeza. Tá? É, Então, com certeza. comecem a prestar atenção. Gaste somente a quantidade de energia necessária Adequado. para cada tarefa, né? É isso aí. Vamos lá, Tati. Vamos Vamos contar um pouco de outro caso aí para eles. Vamos. Vamos falar de força? Vamos. Ó, escreve aí para mim. Você que corre, faz treino de força ou não faz treino de força? Mas quando eu digo treino de força, é aquele treino de força. Não é ir na academia, passar pelas máquinas e fazer movimento. É força, de verdade. É sentir que trabalhou a musculatura. É sentir o corpo ficando forte. Quem aí faz e quem não faz? Ah, para ficar bonito na foto, né, Neuza? Então, na hora que você tá lá na corrida e vê a foto, aí você se ajeita, tira a foto, mas depois... Quem tá fazendo trabalho de força, escreve aí, força, pra gente saber, tá bom? E esse outro caso que a gente vai contar aqui é de um homem. Eu até já contei a história dele aqui um pouco também, e eu quero gravar um vídeo com ele, porque a história dele é muito sensacional. Muito, é um baita de um exemplo incrível, tá? É um gente, homem... ó, Tati, deixa eu só falar aqui. Treino de força pode incluir pilates, musculação, crossfit, funcional, o que vocês, a decisão de vocês, tá? Isso, precisamos de força para correr, pernas fortes. Não é só a perna, hein, Neuza? É todo o resto. Funcional, força, isso aí, o pessoal tá fazendo. Corredor que tem um tronco fraco tem mais lesão. Ó, tá? Fá Monique. De lombar, de quadril, de pé. Olha o que ela escreveu. Tô fazendo, mas tenho medo de colocar muito peso e dar algo errado. Então fica aqui. Não vai fica embora. Aqui. Calma que a gente vai falar muito sobre isso. Mas só vamos adiantar. Não precisa ter medo. Você vai precisar dessa força aí. Você vai precisar. Você tem que ter medo se você não está fazendo treino de força. Então, quem está aqui não está fazendo treino de força, essa pessoa liga o alerta, porque você está correndo o risco de se machucar. Você precisa fazer treino de força. E não é treino de força pequeno, tá? Mas essa história que eu vou contar aqui para vocês é de um ultramaratonista. Então, é um corredor maduro, muito experiente, que já fez sei lá quantos milhões de Ironman, de meios Ironman, de mini Ironman, tá? Mini duathlon e tudo mais. Ele já teve, assim, uma vida de experimentações na corrida, muito bem sucedida. Ele é super experiente, Ele é super experiente. Ele manja tudo, muito inteligente, muito observador. E ele manja tudo né? Ele vai aprendendo ali com as pessoas que são mais experientes do que ele sobre a alimentação, o descanso, o treino, o repouso, a importância de respeitar o próprio corpo. Mas aí chegou um momento que ele estava treinando, né? Fazendo triatlo. E quem treina triatlo sabe disso. É uma carga de treino muito alta. Nada pedala, corre, nada pedala, corre, nada pedala, corre. E a hora de fazer a força? Não tinha a hora de fazer a força. Ele não reservava um tempo na semana para fazer treino de força. E só aqueles treinos ali estavam dando conta. Até que começou a não dar mais conta. E aí ele começou a sentir os efeitos ali da falta de força no corpo dele. E começou a se machucar, começou a sentir dores. E aí, então, a esposa dele já é nossa cliente, e ela falou, olha, vai lá, porque acho que elas podem fazer alguma coisa por você. E ele veio para nós e contou a seguinte história. Eu já fiz tudo isso aí de corridas, e tem uma prova que eu gosto muito, né? Hoje ele é um corredor de grandes distâncias. Quando eu digo grande, é grande, de verdade. Grande, hoje tipo 90. 90 quilômetros. Apenas 90, é uma coisa pequena. Então ele falou, eu gosto muito de fazer essas provas que são bem longas, isso para mim é um treino mental, é um fortalecimento da minha mente, né? Então, isso é legal, né? Eu já fiz 3 corridas dessa e o meu objetivo é completar 10. Então, acho que vocês devem saber, é aquela corrida que é na África do Sul que chama Conrads. Isso, incrível. São 90 quilômetros, só assim, corredores muito experientes que encaram esse super desafio, né? Não é para qualquer um. E aí ele já tinha feito 3 corridas e ele estava machucado e assim, será que eu vou conseguir para a próxima? Nós fizemos um trabalho com ele, acho que ele entrou aqui 8 meses antes, e a gente fez um trabalho de força. E no começo ele ficou um pouco
pensativo ali, será que isso vai dar certo? Será que não vai? Mas a gente falou, poxa, vamos tentar uma estratégia diferente, né? Você vai ver que vai te fazer muito mal, muito bem, né? Vai te fazer muito, muito bem. E de fato fez. Ele foi para a quarta Conrads, fez uma prova excelente, voltou feliz da vida. E eu falei, putz, agora ele vai parar de fazer força. Né? Mas ele falou, não, eu vou continuar. Renovou o plano dele e continuou fazendo Pilates. Preparação física no Pilates. Então, a aula de Pilates dele é uma aula que atende intensa, os dele, aquele foco individual, a transformação individual, 1000%. A gente fica muito ligado no que ele precisa para oferecer o melhor que a gente tem, com o método, né? Com o treinamento funcional, com o Pilates e com a fisioterapia. Que ele nem precisa. Acho que a gente fez, sei lá, uma sessão de fisio. Foi uma sessão. Tá? Todo o trabalho foi feito no Pilates e no treinamento funcional. E aí, continuamos trabalhando força. Imediatamente, quando ele voltou da quarta Conrads, ele falou assim, hoje, foi na semana seguinte, né? Ele fez a prova, voltou de viagem, e ele me disse o seguinte, hoje começa a minha preparação para a quinta Conrads. Próxima. E aí eu apertei a mão dele e falei, tamo junto, né? Vamos nessa. E ele abriu um sorriso e eu falei, vamos começar agora, né? A fazer essa preparação. Então ficamos de novo, o ano todo, fazendo a preparação para a quinta Conrads. E ele feliz da vida, cada dia mais forte, uma pessoa tremendamente focada, disciplinada. E assim, ele trabalha muito, viaja muito e ele dá o jeito dele. Na semana que ele não tá aqui, ele vem repor aula. Na semana que ele perde, ele vem na semana seguinte 3, 4 vezes. Ele dá um jeito, ele entendeu a importância do fortalecimento. Mas, gente, são treinos que são pesados. Ele sai daqui encharcado de suor. Ele fala, poxa, eu fiquei com dor muscular. Não é brincadeira, não. Não é treininho suave. E o treino dele engloba o corpo todo, tá? Não é porque ele corre tanto essa distância absurda, esse volume de treino muito grande, que a gente trabalha só membro inferior. Muito pelo contrário. O corpo dele tá super equilibrado agora de força. Em tronco, membros superiores, membros inferiores, tudo. E aí, um mês e meio antes da Conrads, dessa quinta Conrads, que foi esse ano, ele começou a ter umas crises de labirintite. E é aí que eu quero enfatizar para vocês da importância do treino de força, tá? Ele começou a ter umas crises de labirintite e tomava remédio, foi ao médico e aquilo não estava sendo resolvido. Ele ia para a USP treinar, chegava lá, começava a passar mal, não estava legal, né? E ele não conseguia correr, ele voltava para casa. Isso foi acontecendo nesse mês e meio. Ele só não parou de fazer as aulas de Pilates, porque nas aulas de Pilates ele dizia, olha, se eu ficar em pé, eu fico melhor. Se eu ficar nessa posição, eu fico melhor. Então, nós fomos adaptando o treino para que ele se sentisse bem durante a aula e garantimos a força. Então, a nossa preocupação era, ele não está correndo, mas ele é um cara super condicionado. E ele tem o drive da corrida, ele tem a cabeça que ele precisa para correr esses 90 quilômetros. E aí, nós focamos em manter a força dele. Não podemos deixar ele perder a força. E ficamos, durante esse mês e meio, apenas trabalhando força. Ele não fez uma corrida. Um mês e meio. E ele foi para Conrads. E lá na Conrads, ele foi, né, driblando ali as tonturas dele. Ele, obviamente, né, não estava curado ainda da labirintite, mas ele correu. E teve horas que ele teve que parar de correr, e teve horas que ele correu. Mas o mais legal é que num determinado ponto da prova, se eu não estou enganada, lá pelos 50 quilômetros, ou 60, alguma coisa assim, ele falou que a labirintite deu uma baixada. E aí ele pensou, poxa, essa prova tem um time cap. Então, se você não completa ela em 12 horas, acabou. Você tem 12 horas para fazer os 90 quilômetros. E aí, chegou lá nesse momento, ele falou assim, poxa, se eu correr agora, até o final, sem parar, eu consigo finalizar a prova antes das 12 horas. E se eu parar, aí não deu para mim. Eu vou esperar o ônibus, vou entrar no ônibus, vou encontrar os meus amigos lá na linha de chegada. Pois ele decidiu correr. E o mais interessante de tudo é que essa prova tem uma altimetria muito importante. Ela tem subidas violentas. E ele voltou e falou, poxa, Tati, eu quero te contar. E a gente ficou minutos aqui, ele me contando a história, que ele não parou de correr. Desses mesmo 50, nas subidas. Até o final, ele correu as subidas. Coisa que ele não tinha feito nas outras provas. Porque a estratégia de todo mundo é, corre, caminha na subida. Corre e caminha na subida. Essa é uma estratégia que eles orientam para que os corredores consigam terminar a prova inteira. E eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa e feliz por ele, né? Assim, eu vibrei ali, eu
fiquei bem emocionada de saber que ele correu nas subidas. E num dado momento, até eu contei pra Thaís, a Thaís não estava aqui quando ele contou essa história, eu falei, Thaís, ele me contou que num dado momento um corredor mais experiente de lá, né, um estrangeiro, colou do lado dele e falou, você sabe o que vem pela frente? Ele disse, eu sei, vem as subidas A, B e C. As subidas têm nome, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí o cara falou, então você sabe o que está fazendo. Ele disse, sim, eu sei. Ele falou, pega leve. Ele falou, não, eu sei o que eu estou fazendo. E aí o corredor foi embora. Depois ele foi descobrir que esse sujeito é um dos caras que corre a prova e que ele já correu a prova mais de 10 vezes. E que o objetivo dele é justamente orientar as pessoas na prova, dar um apoio, dar um incentivo, né? Ou informar para o cara, Ou olha, informar, vai com calma. Vai com calma, vai mais devagar, porque aí pela frente vem uma barra pesada para você enfrentar. Então, olha a importância do treino de força. E aí ele disse isso para mim. Então eu fiquei muito feliz e quero, né, agradecer o trabalho que vocês fizeram comigo, porque eu estava forte o suficiente para encarar aquelas subidas. E eu senti os meus posteriores trabalhando, eu senti os meus glúteos trabalhando e meu corpo potente para fazer aquilo que eu precisava fazer. Porque o drive da corrida ele tem. Você que está aí ouvindo a gente, você tem o drive da corrida. Então você vai correr de qualquer jeito. Seja fraco, com freio de mão puxado, doente, na chuva, na neblina. Com lesões, com tudo. Mas vocês podem ficar mais fortes para que isso não sejam empecilhos, né? Porque o drive vocês já têm. Então isso aconteceu com ele e foi assim, muito legal, né, Thaís? Aí a gente fala, poxa, o caminho que a gente está seguindo é realmente muito bacana. Ele falou que em hora nenhuma faltou perna para ele correr, né? Que ele conseguiu correr e terminou a corrida bem, assim, Bem, exatamente. sem lesões, inteiro. Ainda viajou mais uns dias para descansar e na volta, imediatamente, fortalecimento do Pilates, né? De acordo com o que o corpo dele estava apresentando no momento. Mas isso é muito legal. Ele voltou, ele voltou e já começou imediatamente a preparação para a sexta Conrad. Diz que o objetivo dele é correr 10. E a gente está junto com ele nessa. Então, assim, muito são legal, histórias muito bonitas de superação, né? E a gente adora acompanhar e a gente adora dar apoio para essas histórias. Então, vamos só recapitular. Pontos iniciais para vocês prestarem atenção e terem uma corrida que é mais prazerosa e sem dor. Respiração. Prestem atenção na respiração. É o primeiro ponto. Respiração. Libertem a respiração de vocês, libertem o corpo de vocês. O segundo ponto. Abaixem o freio de mão. Liberem o corpo para fazer uma corrida com o corpo mais relaxado. Mais livre. Isso é protetor. Ficar endurecendo o corpo para correr é que desgasta e é perigoso e vai gerar lesão. E o terceiro ponto, trabalhem a Trabalho de força. Não tenham medo de trabalhar a força. O maior erro que o corredor pode fazer é: vou fazer um treino de força leve, porque amanhã eu tenho que correr. Se você começa a fazer o seu treino de força 6, 8 meses antes, 5 meses antes que seja, há 5 meses da sua maratona, o volume de corrida ainda está pequeno. Então você pode caprichar no treino de força e pode, sabe, correr talvez um pouquinho menos, correr mais devagar. Quando você chegar lá na fase do longão, o seu corpo já vai estar fortalecido. Essa é uma estratégia legal para vocês utilizarem. E aí, os treinos de força, no treino de força, você já vai estar adaptado. Então, o seu sofrimento no treino de força não vai ser grande. Vai ser menor. Então, não subestimem o treino de força. Não você vai continuar fazendo um treino de força que é consistente, que é pesado, adaptado, sem sofrer, e vai fazer o longão. Agora, o que não dá é para começar a fazer um treino de força um mês antes da prova, né, Thaís? Aí não adianta nada, realmente. Não adianta nada. Quer dizer, não é que não adianta nada, é que vai ser muito sofrimento. Você vai ficar sofrendo. Pensa que para qualquer corrida vocês precisam de meses de preparação. Para o treino de força também. Então o corpo precisa de meses daquele estímulo para o corpo realmente ganhar uma estrutura e você não se machucar na prova. Então, o cuidado pré-prova é importantíssimo. É importantíssimo. É gratificante começar e terminar uma prova sem dor, plena. E o choro no final é de felicidade. Neuza, é esse tipo de coisa que a gente quer ouvir de vocês. Você está super de parabéns. É isso que a gente quer ouvir de vocês. É o choro no final de felicidade, não de dor. Sabe? É terminar a prova, ir para casa tomar banho e almoçar com a família. E não ficar prostrado. Né? Ou se você vai descansar, mas é descansar. Não é ir para o hospital, ficar machucado. Não é tomar anti-inflamatório. Tomar remédio, não é isso. É assim, tô cansado, vou descansar, vou curtir o dia com a minha família, vou dormir, enfim.
né? Mas que isso seja uma coisa feliz. Então, eu acho que a gente pode só terminar, Thaís, mostrando uma coisa que é bem importante, que eu acho que os corredores não se atentaram ainda. Eu vou até inverter a câmera aqui para mostrar para vocês, tá? Que é o danado do ciclo da dor. Ah, isso é importante. Isso é muito legal. Eu fiz um desenho maravilhoso. Quem me conhece sabe que eu desenho muito, muito bem. Então, eu quero elogios, quero palmas para o meu desenho. Olha só, vocês viram que eu sei desenhar muito bem, né? Então, olha só. Obrigada de uma ajuda aqui. Legal. Então, vejam só. Esse aqui é o ciclo da dor. E esse carinha que está aí no meio é o corredor. Certo? Olha só. O corredor magro, esguio, né? E tá fraquinho ainda. Precisa fazer um treino de força. Gente, brincadeiras à parte. Quando a dor começa a acontecer isso aqui, ó. Ou medo ou a cinesiofobia. A cinesiofobia é uma coisa muito mais grave, que é um medo irracional mesmo da dor, né? Então, vamos falar do medo. Ah, eu tenho medo de me movimentar, eu tenho medo de fazer de correr, medo de fazer força e tudo mais. Em seguida vem a inatividade. Você começa a diminuir a sua quantidade de movimentação, porque você está... Ou até parar. Porque tá ou até parar. E todo corredor sabe que quando vocês não correm, vocês ficam como? Ansiosos. Demais. Ansiosos demais. Tremendamente ansiosos. E aí vocês começam a ter problemas no trabalho, no estudo, na vida, com dificuldade para se concentrar. A qualidade do sono fica muito ruim. E aí vocês começam a ter mais dor. Menor produtividade e mais dor. E depressão e mais dor. Então, olha só. Qualquer ponto que vocês estiverem aqui, dá pra gente quebrar esse ciclo, ok? Ó, eu posso quebrar ele em qualquer ponto. Independente do estado em que você esteja, você pode quebrar esse ciclo. Ah, eu tô ansioso, eu tô treinando menos, eu tô com medo, eu tô com dor, quebra aqui, ó. Pô, eu tô dormindo mal pra caramba, sabe? Eu não tô conseguindo me concentrar porque eu não durmo, aí eu vou pro trabalho, é um inferno, porque, putz, eu não consigo me concentrar lá, e aí eu não tô treinando, e eu fico ansioso, e aí eu como mais. Quebra aqui, ó. Quebra isso, tá? Pô, eu não tô produzindo no treino, nem no trabalho, nem na minha vida. Eu tô cansado, irritado, pouco paciente com os meus filhos, com o meu marido. Tô começando a ficar triste, muito deprimido. Isso aqui, ó, é terrível. E quando a gente tá assim, deprimido, inativo, ansioso, a gente libera o quê? Cortisol. Né, Thaís? Isso. A gente dá uma carga de cortisol lá no corpo e adivinha? O cortisol gera mais dor. Mais dor. Então aqui, ó, vou até escrever para vocês, ó. Cortisol. Quando você libera cortisol, você tem ainda mais dor. Então, dá para mudar esse quadro. Não é normal correr com dor. Não aceitem que vocês têm que correr com dor. Não aceitem do treinador de vocês, ou de um amigo, ou de quem quer que seja. Ai, dor é normal. Correr com dor é sinal de que você é forte, de que você é valente, guerreiro. Não, correr com dor significa que você está negligenciando a sua saúde e a sua evolução na corrida também. Isso é claro para vocês, gente? Gravaram? Façam um print dessa tela, pelo amor de Deus, e cola na geladeira. Deixa na capa do celular, para vocês interromperem esse ciclo de dor onde quer que vocês estejam. É isso aí. Tato, só vou responder uma pergunta aqui. Pode responder. 2114 perguntou: quantas vezes por semana o treino de força? Então, Gi, tudo vai depender de como estão os seus objetivos para a corrida, como está teu treinamento de força nesse momento, qual é o teu objetivo, se tem lesão, se não tem lesão, mas só uma coisa que a gente fala: priorize o treino de força. Se tem lá na tua planilha 5 dias de corrida, reveja isso lá com o teu treinador, quem montou sua planilha. Talvez você não precise de um volume tão grande assim de corrida, né? E depois a gente vai falar disso mais pra frente, numas próximas lives. Que nem sempre você precisa correr 5, 6 vezes por semana para fazer uma meia, ou uma maratona, ou até uma prova de 90 quilômetros. Pode ser bem menos que isso. Lá no GTV tem um vídeo da Debs, na última maratona que ela foi, Thaís, que foi onde a maratona? Não foi Boston, ela conseguiu o índice para Boston, se eu não me engano. Eu já nem me lembro. Não, Chicago também é agora. Onde ela conseguiu Porto Alegre, isso, para Boston.
Foi Porto A Alegre. Debs tem um vídeo lá no IGTV. Vão lá que a Debs está lá contando. Ela estava sem tempo, trabalhando muito. Vocês sabem que a Debs trabalha pra caramba. Ela é envolvida com 1000 projetos. Ela ajuda muita gente. Ela faz um trabalho muito lindo. E ela estava sem tempo para fazer o trabalho para treinar muito. Então ela falou, putz, eu preciso fazer aqui minimamente o meu treino de força e minimamente a corrida. Ela não conseguiu fazer a força direito, tá? Ela negligenciou isso e ela correu apenas 3 vezes por semana. E Apenas. pouco, tá? Não era um volume grande, não. Não foi volume grande, não. Ela tava assim, cansada, num ritmo de trabalho alucinante. Ela foi para a Maratona de Porto Alegre. Ela conseguiu o índice para Boston. Fez um tempo maravilhoso que ela nem imaginava que ela ia fazer. E ela falou, só me faltou perna. O resto estava tudo ótimo. Agora, vocês imaginem se ela tivesse feito treino de força conforme o que ela tinha pré-estabelecido antes. Se tivesse tudo corrido bem na vida dela. Então, ela fez... ela já era forte, porque ela já vinha trabalhando força, certo? Ela só deu uma diminuída no trabalho de força, mas ela só correu 3 vezes por semana e ela foi lá e fez uma maratona maravilhosa. Então, vocês não têm que correr 5 vezes por semana para fazer uma maratona. Intercalem treinos de força com treinos de corrida, tá? Olha o que o Yuri escreveu aqui. Estou sentindo isso na pele. Lesão de contratura por falta de fortalecimento. 2 meias em um intervalo de 2 meses. Agora veio a lesão. Não fazia fortalecimento. Poxa, Yuri, 2 meias em 2 meses é uma carga muito volume. Muito grande. Um é volume muito volume. grande para um corpo frágil. Entende? O corpo demora semanas para se recuperar de um volume desse de corrida. É isso que vocês têm que entender. Por mais que seja confortável na hora correr os 21, eu termino inteiro os 21. O corpo não. Vocês não imaginam o que acontece lá dentro, na musculatura, nas articulações, em todos os sistemas. Então o corpo precisa de um intervalo um pouco maior. Então talvez ficar... É igual carro, você usa, faz uma revisão, usa, faz uma revisão. Né? Na revisão tem um monte de detalhes lá a serem arrumados. O corpo é a mesma coisa, você precisa, para você fazer esse volume de treino, você precisa ter um corpo fortalecido, um corpo que responda a esse monte de estímulos aí. Senão é uma lesão atrás da outra mesmo. Agora isso, você tá na 4ª semana de molho. Eu aposto que isso não tá te deixando nada feliz, né? E daí, então, aí você entra naquele ciclo, né? De ficar ansioso, de falar, meu Deus, eu gosto de correr, porque a corrida é meu remédio, é minha alegria, é minha, né? E aí você não consegue correr. Quando a gente não se cuida, bem, isso aí você precisa fazer repouso. E esses repousos longos, uma que não cura ninguém, né? Ficar fazendo repouso, que você só vai se encher de remédio e a dor pode até passar, mas você não vai mexer na causa da dor, né? Você não vai mexer lá na origem da dor. Então, quando você voltar a correr, você vai voltar com outro tipo de lesão, ou essa lesão agravada, né? Thaís, o nosso tempo está acabando. E eu sei que tem várias perguntas aqui, a gente vai gravar todas elas, tá bom? Vamos só responder a Jaqueline. Jaqueline, tem uma aluna que corre e começou com dor nos calcâneos. Devo fazer trabalho nos pés com ela? Com certeza. Nos pés e em todo o resto. Investiga o resto aí. Né? Para ter aparecido lá no pé, isso já é um... Paulinho, eu acho bom você trocar de médico. Tenho canelite. Meu ortopedista que também corre, disse que eu tenho que correr com dor para calejar. Gente do céu! Meu Deus, não. Troca de médico. Troca de médico. Tô vendo. Se você quiser, me chama no direct que eu te indico. A gente conhece vários médicos que têm uma linha de trabalho responsável com a dor. Pelo amor de Deus, gente. Estamos em 2020, quase. Né? Não dá para ter esse tipo de pensamento. Não dá nem na corrida, nem no crossfit, nem no pilates, nem em lugar nenhum, gente. Não é para treinar com dor. Isso é inadmissível. Vindo de um profissional da saúde. É isso que me deixa enlouquecida. Enlouquecida. Eu tô rindo aqui pra mim. Que coisa terrível. Mas, foge desse médico. Ele nem sabe o que ele tá falando, infelizmente. Faz o seguinte, com esse médico, se ele for teu amigo, vai correr com ele, vai tomar uma cerveja com ele, um vinho, um uísque, sei lá o quê. Mas troca de médico. Fica amigo do cara, mas troca de médico. Só não escuta os conselhos dele em relação à corrida. Olha, vão surgir muitas perguntas, mandem todas, tá? Todo mundo sabe que na semana que vem a gente vai estar aqui de novo, né? Fazendo a nossa segunda live para corredores. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessas questões.
poxa, dores no pé, sobre essa questão do fortalecimento mais propriamente dito, sobre essa questão da mobilidade, né, Thaís? Da respiração. Da respiração. E a gente vai começar a dar outros conceitos para vocês de educação mesmo, sabe? Para vocês conhecerem o próprio corpo. Não é o nosso desejo que vocês fiquem presos em fisioterapia. O nosso desejo é que vocês fiquem autônomos, certo? Autônomos para cuidar da própria saúde e para prevenir as lesões, para que vocês possam correr sempre. Isso. Certo? Dani. Mas posso terminar com uma frase? Eu gosto muito. Só vamos responder a Dani aqui rapidinho, porque também é outra coisa que não dá, né? Meu ortopedista disse que pela minha idade, 53 anos, super jovem, tenho desgaste na lombar, tenho que parar de correr. Ó, esse também, ó, muda de médico. Muda de médico. Fica aqui com a gente que a gente vai te dar um norte aqui. Não existe isso. Quem que não tem desgaste na coluna? Eu devo ter, a Thaís tem, todo mundo. Olha, 100% da população vai ter hérnia de disco, praticamente. Hérnia de disco é igual cabelo branco, gente. Eliana, exercício sem carga também não tá com nada. Tem que fazer um exercício direcionado. Direcionado. A gente vai falar sobre isso. Ó, então quero agradecer já de antemão. Eu vou terminar com uma frase aqui. Eu posso ler, Thaís, minha frase? Pode. Vocês. Ó, então vamos lá, só pra gente só antes, uma coisinha antes. Eliana, essas meninas estão falando aqui de treino de força. Vão lá no Insta da Pulsar. A gente tem um monte de destaques mostrando fortalecimento de glúteo, de posteriores. Tem um monte de dicas lá muito legais. Eliana, para você que ele pediu para fazer sem carga, dá para você fazer exercícios muito legais, fortalecer tudo sem necessariamente usar a musculação. Então vai lá no Insta da Pulsar e assiste os IGTVs, os destaques todos lá. Tem um monte de dica legal lá de exercício para fortalecer. E no YouTube também, tem playlists lá para corrida, tá bom? Então vai lá, assiste todos, maratona no YouTube, tá bom? Da Pulsar, que você vai ter várias dicas importantes ali, mas a gente vai falar sobre isso. Então, ó, teremos mais 3 lives. Deixa eu ler uma frase para vocês que é importante. Olha só, é de uma autora que eu amo de paixão, e ela é muito importante na nossa história na fisioterapia. Liberte-se da programação do passado. Redescubra os seus movimentos. É através deles que você poderá fazer uma viagem de retrocesso no tempo da sua vida, reencontrando o corpo que é seu de verdade. Harmonioso, equilibrado, econômico e autônomo. Essa frase é de um livro chamado O Corpo Tem Suas Razões. É um romance, na verdade. Que é maravilhoso. Mas é a coisa mais linda do mundo. É um romance que eu digo porque ele não usa palavras técnicas. Ele é um livro para leigos, tá? Mas ele fala sobre corpo, sobre movimento, sobre... Enfim. É muito lindo. De uma autora francesa chamada Thérèse Bertherat. Ela é um dos grandes nomes aí que guiam o trabalho que a gente faz, tá bom? Então, gente, vamos voltar aqui no domingo que vem. Teremos mais 3 lives e não percam, porque daí a gente vai entrar mais a fundo nesses assuntos. Desde já, muito obrigada. Desejo um bom domingo a todos. Um bom descanso aí para quem fez a maratona de Buenos Aires hoje. E boa sorte para quem vai fazer as próximas, né? Para quem vai fazer Berlim, para quem vai fazer Chicago, que são as próximas aí. Mandem todas as dúvidas. Deem uma chegada no YouTube da Pulsar e vão lá. Corredores, tem uma playlist inteira para corredores e podem deixar suas dúvidas que a gente faz questão de atender todo mundo. Tá Semana bom? que vem tem mais continuação dessa live. Bom dia para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, bom tchau, domingo. Gente. Bom dia para você, tá? Tchau, Tchau, bom tchau. domingo. Beijo. Até mais, Tati. Tchau. Bom domingo. Até mais tarde.